Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Gente, hoje o tema não tá fácil. Não vou mentir para vocês. Eu não sei, engraçado que, como a gente segue o livro, a gente não escolhe os temas, né? A gente segue o livro. Mas, às vezes, ele cai tão certo, né? Esse aqui caiu perfeito para essa reflexão de Páscoa. Vamos ver o que a gente vai conseguir tirar daqui, né? O povo que estava com saudade do Hernani, vou deixar o Hernani falar muito hoje. Vocês acreditam. Mas antes de tudo, de qualquer coisa, eu vou dar os telefones, porque sem vocês, esse programa não tem graça. Então, telefone fixo aqui da rádio 33861400, 33861400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. 984867633. Você pode, na verdade deve, entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP e curtir, compartilhar, colocar o seu comentário, que a gente já está aberto aqui, ou no YouTube também, mas aí é no site no canal da Rádio Rio de Janeiro, e aí dá o seu like, porque é importante para a gente que você dê o seu like, para mais pessoas, né, poderem ouvir. E sobre o que a gente vai falar? Ouvir e participar. Capítulo 134, Alfaias, Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Essa passagem é uma passagem de Lucas, capítulo 17, a gente vai ler, seria versículo 31, mas a gente vai ler uma parte maior para fazer mais sentido, e é uma passagem muito interessante que vai ajudar a gente a entender o momento de agora, né? Então vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou está aqui. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim, como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre no céu e o destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. Quem perder a sua vida, a preservará. Eu então lhes digo, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada, outra será deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali ajuntarão os abutres. E aí, Hernani? Quero ver você sair dessa agora. Para mim é muito fácil, né? Eu vou começar simplificando tudo que ele falou com uma visão
científica do que a gente está vivendo hoje no planeta e no universo. Isso já foi mais do que anunciado na primeira obra espírita. Todas as religiões falam sobre isso. Aliás, é um dos assuntos mais comentados na internet, é a transição planetária. Falava-se muito no fim do mundo, né, há muitos anos atrás, que no ano 2000 chegaria o fim do mundo, mas a transição planetária é algo que todas as religiões previram. Por quê? Porque os espíritos que estão no plano espiritual e que lideram essas religiões no mundo inteiro falaram sobre isso, através da mediunidade desses médiuns não oficiais de todas as religiões que nós tivemos, né? Exemplificando Moisés, Krishna, Buda, todos eles têm uma capacidade mediúnica muito grande e receberam informações do plano espiritual do que ia acontecer. No plano espiritual é muito claro ver essa mudança de padrão de vibração, né, que hoje a física quântica está mostrando para a gente. Então, no fundo, a gente vai viver a transição planetária, já era previsto isso, né, até 2057 a gente entra num estágio, né, de planeta de regeneração, quer dizer, já começou, já tem exílio acontecendo, já tem espíritos saindo do planeta Terra, e para algumas pessoas isso gerou, né, essas figuras, como Jesus traz também. Por quê? Porque no fundo é só uma questão científica, de estágio de vibração que você tem. No plano espiritual fica muito claro, né, o estágio de vibração inferior, aquele que ainda não consegue vibrar, né, de uma forma mais sublime, ele não consegue acessar as esferas superiores, ele fica em zonas complicadas. Então, no plano espiritual, quando você está lá, você sabe muito bem, não é que nem aqui, que você pode pegar um crachá, uma autorização, um convite e ir para outros lugares que você não frequentaria normalmente, talvez por você não ter nascido lá, por um outro país, etc. Lá no plano espiritual, não. O teu estágio de vibração define onde você vai estar. Você pode estar num umbral ou pode estar numa cidade espiritual mais evoluída. A cada passo que você dá, sublimando aquilo que você sente, que você pensa, como você reage diante das coisas, você vai ganhando degraus e vai mudando de estágio de vibração, vai até conseguir ficar no planeta Terra, que é o que Jesus falou no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, né? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então Jesus, na realidade, o que ele fez? Sabia de todo esse estágio de vibração, estágio de evolução espiritual, que a gente precisa encarnar muitas vezes, mudar as atitudes, dar menos importância às coisas materiais para ir sublimando, mas ele traz características que demonstram, do seu âmbito geral, que uma pessoa está evoluída ou não. Então, quando ele cita as características ali, onde está o abutre, está a carniça, aquilo que você pensa, são características que você, olhando na pessoa, e ele olhando a alma, era o médico das almas, presume que aquela pessoa está num estágio evoluído ou não, ou mais atrasado. Não que seja exatamente aquilo, porque você pode mudar, né? Maria Magdala, se ela não tivesse se convertido ao cristianismo e conhecido Jesus, o que nós diríamos sobre ela? Que ela não ia herdar nunca o planeta, que ela ia ser arrebatada de qualquer forma. Mas em um segundo ela muda, porque era um espírito que já tinha um conhecimento sobre Jesus, provavelmente já havia combinado estar com ele aqui, e ela reconhece. Paulo de Tarso, um dos espíritos mais importantes para o cristianismo e de evolução muito nobre, né? Tanto é que ele não está mais no planeta Terra, já tinha sido avisado que ele não estaria aqui, quer dizer, já estava fora, estava no estágio superior. Imagina se ele não tivesse tido a estrada de Damasco. O que nós falaríamos sobre ele? Seria um Herodes, um Pôncio Pilatos, né? Causando o primeiro martírio de Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Então, na verdade, quando Jesus traz essas características, presume-se que aqueles espíritos que têm aquelas atitudes não herdarão o planeta, mas eles podem mudar em segundos. Em segundos você muda tudo. É como se nós estivéssemos fazendo uma prova na nossa vida a cada segundo. Como é que a gente reage diante das situações? Como é que são os nossos sentimentos? O que a gente vai fazer diante do que está acontecendo? Mas isso é químico, físico. Isso é química, física quântica pura. Por quê? Porque a gente começa a ver na física quântica que os estágios de onda vão sublimando quando eles mais se afastam dessa crosta terrestre. Daquilo que o tempo é mais lento, né? O tempo no planeta Terra, por esse estágio que nós vivemos nessa dimensão, né, no espaço-tempo, é muito mais lento do que passa
fora do planeta, na velocidade da luz, por exemplo. Então, uma série de coisas a gente começa a aprender que, na realidade, são questões físicas, químicas, são leis divinas e que vão interagindo no nosso espírito, nas moléculas que nós trazemos, nas células que nós temos. E Jesus, ele tentava traduzir isso, porque ele já sabia que era assim que nós pensaríamos, diante dos atos que nós temos. Mas alguns atos que parecem, às vezes, muito criminosos e que você não vai alcançar, pode se mudar um segundo, depende do teu sentimento. Depende da maturidade do seu espírito. E os exemplos de Paulo, Mateus, né, Maria de Magdala e muitos outros mostram isso. Quem duvida, até porque Paulo já não está no planeta Terra, que ele ficaria no planeta Terra. Se ele não tivesse tido a estrada de Damasco, eu diria que eu ia presumir que ele não estaria aqui. E, no entanto, ele muda. Principalmente depois do apedrejamento de Estevão. Então, você, Emmanuel, né, quando tem a possibilidade de estar de frente para Jesus, por que ele teve aquela chance? Porque provavelmente ele sabia de qual salteado que era Jesus, teve a chance de estar perto dele, mas os sentimentos dele envolvendo Lívia e aquelas circunstâncias todas levaram ele a não fazer. Olha o quanto ele pagou por isso. Quantas vezes ele encarna e desencarna até... Então, mas isso assusta, porque para o bem ou para o mal você pode mudar. Pois porque Judas estava ali, era discípulo. Paulo tomou as atitudes por causa de Abigail, você concorda? Sim. Se não fosse Abigail, ele não teria tomado aquelas atitudes. Sim. Mas depois que ele reconhece Jesus, ele volta e muda. Então são as provas que nós passamos. Não eram as provas deles? E as provas que nós tivemos? Todos temos, né? Mas eu acho isso, que Jesus tenta traduzir para atos, para circunstâncias terrestres, coisas que são científicas, que é o quanto você sublima os teus sentimentos, teu pensamento, tua atitude, o quanto você vai estar leve ou não para ficar no planeta ou ser convidado a se retirar, né? Fazer um supletivo em Quiron, segundo Chico e Geraldinho, não tenho certeza absoluta, mas parece razoável, para fazer um supletivo lá e depois voltar melhor, mais sublimado. Então vamos lá, eu separei algumas coisas aqui para a gente pensar. A primeira delas, eles perguntam, uma pergunta que todo mundo aqui queria fazer a Jesus: aonde é que vai ser esse reino de Deus? Quem é que não quer saber isso? Né? Eu quero ir para o reino de Deus, onde é que ele é? E aí Jesus responde com maestria: ele não tem um local, ele está entre vocês. Então, quando Jesus traz isso para a gente começa a pensar assim: caramba, eu vejo pessoas que estão sozinhas no meio de um monte de gente. Eu vejo pessoas que se sentem acolhidas e estão sozinhas. O que é o reino de Deus entre vocês? O reino de Deus, ele começa dentro da sua casa espiritual. Você pode estar passando por várias provas, por vários problemas, e você pode conseguir manter a fé, manter a força. E às vezes você pode estar com uma vida que você olha para a pessoa e diz assim: gente, qual era o problema dessa pessoa? A pessoa é bonita, a pessoa tem dinheiro, a pessoa é jovem, e aí ela vai e suicida. E você diz assim: qual era o problema? Faltava Deus ali. Eu acho que num futuro, ao invés de a gente ficar medindo a nossa pressão em casa com esses aparelhos ou no médico, a gente vai medir o nosso estágio vibracional. Quanto que a gente está? Eu acho que faz sentido, né? Então, o reino de Deus é um estado de consciência. E a gente vê isso muito na mesa mediúnica, porque o espírito desencarna e ele fica exatamente no estado vibracional que ele se encontra. Então, existem pessoas que não necessariamente são pessoas ruins, mas sofrem porque ficam naquele estado vibracional onde ela não consegue deixar a própria casa, não consegue deixar o próprio emprego, e ela fica indo para o trabalho, voltando. Eu lembro de um espírito na mesa mediúnica uma vez, que ele falou assim: que é isso? Me amarraram, me trouxeram aqui, e eu sou um homem trabalhador, eu sou um homem do bem, eu nunca fiz mal a ninguém. E aí, na época, o doutrinador, que era até o Alberto, ele falou assim: olha, eu não sei quem foi que amarrou o senhor e trouxe o senhor aqui, mas eu sei que quem trouxe o senhor aqui, trouxe porque ele amava muito e porque sentiu que o senhor estava sofrendo. Aí ele começa a chorar. Quantas senhoras ninguém a gente fala vê mais comigo. Na mesa mediúnica, que ela vem e fala assim: mas estão dando todas as minhas coisas. Já empacotaram tudo, agora eles estão doando.
E eu, o que eu vou fazer depois quando voltar para casa? Quer dizer, não tem percepção. Não consegue ter a percepção por causa do apego. Tanto que a mentalidade é as minhas coisas, né? Vou voltar para casa e não tem mais nada lá. Já deram tudo. É um estado de consciência. Você ter a consciência não necessariamente você ter a consciência da vida espiritual, é você ter a consciência do desapego, de você estar livre, de você sentiu uma aflição, eleva o pensamento. Jesus falava orar e vigiar, porque ele sabia que a gente ia precisar manter essa vibração para ter o reino de Deus dentro da gente. Então, essa é a primeira. A segunda, ele diz assim: chegará o tempo em que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, mas não o verão. Transição planetária. Vai chegar um tempo que a gente vai estar em outro lugar e vai estar assim, querendo o Messias. Cadê o meu Messias? Cadê meu Messias? Eu sempre falei aqui que uma parte muito forte dentro de mim diz que os nossos irmãos judeus não reconheceram Jesus como Messias porque ele não era o Messias deles. Eu também. Porque eles provavelmente vieram de capela, eram pessoas boas, porque já tinham uma ideia do Deus único, já tinha uma... E eu costumo dizer assim para os meus amigos que são religiosos, que são cristãos: olha, vocês podem ser o judeu de Quiron. Se não melhorar o suficiente para ficar com a energia que o planeta precisa para a regeneração, ou seja, se não nos transformarmos em regenerados, nós vamos ser convidados a nos retirar com uma missão belíssima de ajudar o outro Cristo de outro lugar, um outro Messias. Mas a gente vai chegar lá e vai querer quem? Jesus, porque eu sou cristão. Gente, eu não consigo imaginar minha vida sem Jesus, vocês sabem disso. Eu rodo, me convidam para falar sobre mediunidade, eu chego e falo sobre Jesus. Me convidam para falar sobre transição planetária, eu vou e falo sobre Jesus. Então, assim, se eu for convidada a me retirar para ser Moisés em outro lugar, ou para ser qualquer um dos discípulos de Moisés, talvez eu também não reconheça o Cristo de lá, daquele planeta. Eu sou mais político, eu vou dar... Qual é o nome dele daqui? João? Eu sei, tô dentro. Eu sei. Você, né? Vira o casaca fácil. Né? Fácil, eu te conheço, né? Para mim vai ser mais difícil. Então ele diz assim: vocês vão querer ver, mas não vão encontrar. Aí ele diz o seguinte: fala dos dias de Noé e dos dias de Ló. E eu acho interessante, porque o que ele fala? Eu vejo muita gente falando assim: o mundo está triste, o mundo está horrível. Ontem mesmo eu estava numa reunião, e o pessoal que estava na reunião falando: nossa, está tudo esquisito. Quem está despreocupado com a melhora do planeta, quem está achando que fazer o mal é legal, ou que eu posso fazer o que eu quiser, não interessa, a vida é curta, é o Carpe Diem de novo, né? Trazendo, né, vários das coisas que os nossos romanos antigos, ou nós, que provavelmente, porque eu conheço um romano antigo, eu sei porque um espírito já falou, encontrei um patrício aí. Então, que nós já fizemos, né? E voltando, né? Nesse tudo pode, eu vou fazer o que eu quiser e não me importa. O que importa é a minha felicidade, não é a felicidade do outro, cada um por si. Eles estavam vivendo assim em Ló, nos tempos de Ló. Eles estavam vivendo assim no tempo de Noé. E mudou tudo. O que muda tudo? Muda tudo quando a energia do planeta fica numa forma tão forte que Deus precisa intervir e precisa separar. Tem uma passagem que Jesus diz assim: vai ser tão difícil, né, que se fosse possível, iria confundir os próprios eleitos e que a caridade de muitos esfriará. Por que isso? Porque você fica com medo de fazer a caridade, você fica com medo de interagir, você se fecha numa redoma de vidro. A droga química, ela começa a ser desenvolvida, a inteligência, ela se eleva acima do amor. Quando a inteligência está muito acima do amor, o que acontece? Você começa a usar a inteligência para o mal, e aí você faz as bombas, e aí você faz as drogas sintéticas, que são fáceis de serem transportadas, fáceis de serem escondidas. E aí você abre os portais do umbral. Por que você abre os portais do umbral? Porque uma pessoa que está sempre, né, entorpecida... vai e volta e não evolui. Ela está ali, né, ela vai, ela morre, desencarna... Lá na queda dos anjos é isso, né? O cara encarna, passa o tempo todo correndo atrás da droga, ou tem a oportunidade de estar com ela de novo, e desencarna e não evolui nada, porque está sempre preso a essa sensação de estar do outro plano, né? E aí, o que Deus traz para a gente é o seguinte: não fica preocupado, faz o que é certo.
ajuda a evolução do planeta. Mas não importa que todo mundo esteja fazendo o errado continua a ser errado. E não importa, né, que ninguém esteja fazendo o certo continua sendo certo. Então, segue, né, o que Jesus te orienta, segue a doutrina cristã, porque no momento você vai ser o que vai ser tirado, no momento você vai ser, né, aquele que vai ser convidado, você vai subir na arca, você vai ser Ló que vai sair da cidade. Eu acho que a gente tem que ter uma percepção, né, quando eu falo que se você tiver a visão científica do que está acontecendo, acho que simplifica tudo o que a gente está discutindo no planeta. Você precisa reencarnar. Né? Desde o estágio primitivo que você começa a sair da natureza, vai para o vegetal, para o animal, você precisa encarnar. Para você ganhar capacidade orgânica, o espírito aprender a fazer as coisas que nós aprendemos como ser humano, e depois desenvolver a parte moral. E você imagina uma sociedade em que você tem toda a capacidade de evitar uma gravidez, e cada vez mais os grandes países, inclusive o Brasil, a população está caindo, está envelhecendo, porque ter filho não é simples. Ter uma família, ter uma vida tendo filho é muito mais complexa do que você ter uma família sozinho ou uma família sem filho. Então, os anticoncepcionais, as formas de evitar, cada vez mais tecnológica. Além disso, você está dando uma possibilidade do Carpe Diem de interromper a gravidez, que é o aborto. Vamos interromper porque é normal, porque isso pode acontecer. Quer dizer, você está impedindo o básico fechando que o plano espiritual quer. Né? Justamente você só encarna para dar a oportunidade de outras pessoas encarnarem e de se desenvolverem. Não é que tenha que ter filho, mas tem que ter para esses espíritos voltarem. Né? Tem 8 bilhões de espíritos encarnados no planeta e eu estimo que tenha 40 no total. Então tem 32 esperando oportunidade para esse Enem aqui dos 8. E aí eu impeço nascer. Venho, encarno e desencarno, preso às drogas, ao prazer, deu uma perda de tempo muito grande para o plano espiritual. Esses espíritos que estão presos a isso, a aborto, a droga, a violência, interrompendo a vida dos outros, né? Interrompendo a possibilidade de evolução. Hernani, as pessoas não morrem. Então o que tem que tirar a vida? Tem que tirar a vida que você atrasa a evolução de todo mundo. O cara não estava na carne, tinha um monte de coisa para ele viver. Ele não consegue, ele morre, e depois você vai passar pelo mesmo problema. Fora de estar numa penitenciária, o que é melhor para um espírito para evoluir? Estar dentro de uma sala de aula, numa escola, trabalhando numa família, ou dentro de uma penitenciária, preso? Passar 20 anos lá dentro. O que é melhor para o espírito? Então, essas coisas que comprovadamente atrasam a evolução, eles vão precisar sair do planeta. Porque está atrasando a evolução. São 40 bilhões de espíritos, 8 encarnando e desencarnando, cometendo os mesmos erros. Vai ter um arrebatamento. Vai ter alguma coisa da natureza para tirar essas situações que nos atrasam na evolução. É isso, você tem que olhar dessa forma. No dia que você parar de fazer isso, que eu parar de abortar, que eu parar de apoiar o aborto, que eu parar de usar as drogas, que eu parar de assassinar ou ter que estar preso, você volta. Não, agora você vai acompanhar a turma. É igual uma escola que tem uma turma muito avançada e as outras não. Para estar naquela primeira turma tem que tirar acima de 7, de 8. Então, o nosso dia a dia aqui é uma prova diária desse estágio vibracional. O espírito mais evoluído não luta por essas coisas. De estar na cadeia, de assassinato, de aborto, de droga, de vício. Não vive isso. O mais evoluído, ele se afasta disso. E os mais presos às coisas materiais, que é viver, curtir, eu sou mais importante, é que estão presos nesses assuntos. E Jesus sabia disso, de quase salteado, porque ele tinha vivido antes. Então, quando ele traz os exemplos, ele diz, presumo que você vai ter problema. É certo? Não. Porque você pode mudar a qualquer momento. Mas ele, pelas tuas atitudes, ele diz, você vai ter problema. E a gente tem um exemplo da samaritana, né, naquela passagem dos cachorrinhos, onde ela visivelmente surpreende Jesus. Ele não achava que ela teria aquela capacidade toda. Né, por tua palavra, tua filha está curada. No finalzinho... Ih, não vai dar tempo. Bom, eu falei que eu ia deixar o Hernani falar, né? Eu prometi e eu cumpri. Mas agora eu vou para o segundo tempo mais calmo. Não vai não. Não sai daí que a gente já volta, que a gente tem muita coisa para conversar ainda. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.
voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre uma passagem onde Jesus falava justamente sobre o arrebatamento, falava sobre a transição planetária, né? Se a gente pode traduzir isso à luz da doutrina espírita. Mas, na verdade, essa passagem ela fala muito aonde tem que estar o nosso foco. Porque o nosso foco, o nosso coração vai estar onde está o nosso foco. Aonde a gente coloca energia, aquilo cresce. Então, se você colocar energia no ódio, o ódio cresce. Mas se você colocar energia no perdão, você vai conseguir perdoar. Talvez não hoje, talvez não amanhã. Se você colocar energia em coisas boas, aquilo também vai crescer. Se você estiver passando por um momento, achando que a vida está horrível, que tudo está uma droga, e começar a colocar energia nisso, você não vai melhorar nada, você só vai piorar. Porque além da prova, além da situação, você está criando ali uma energia em torno que vai fazer com que aquela situação piore. Então, se você coloca, né? Eu vi uma frasezinha assim, quando Deus te diz sim, Ele te abençoa. Quando Ele te diz não, Ele te protege. E quando Ele te diz espera, Ele te prepara. Então, às vezes, a gente está no momento da espera, a gente está no momento do preparo. Às vezes, a gente está no momento da proteção. E, às vezes, a gente está no momento do sim, né? Que é da bênção. Então, a gente precisa aprender a esperar todos esses momentos, porque Deus sabe o melhor para a gente. Às vezes, a gente não sabe. Mas vamos lá. Eu queria mandar um beijo para Sônia Regina, do Rio Comprido. Boa tarde, Jesus amado os abençoe. Casal 20, paz e bem. Beto Orlando, sempre com a gente também. Ele é de Rio Bonito. Um abração para vocês aí do Quintas do Evangelho no MAP, Hernani e Iris Costa. Teve um ouvinte que botou aqui que o Lucas 17 é o melhor. Mas eu não tenho o nome dele. Selminha de Honório Gurgel mandou um monte de mensagem, cada uma mais linda do que a outra, dizendo que fica ansiosa, que 1 hora de programa é pouco, que ela quer 2 horas, Vitorino, que ela gosta da minha risada. Ai, Selminha, que Jesus te abençoe e te proteja. Eu já botei todos os nomes na irradiação. Mário Sérgio de Olaria botou Quintas do Evangelho é show de bola. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos, estou na escuta, amando o programa, como sempre maravilhoso, com tantos ensinamentos, já deu like, curtiu, compartilhou, aproveita aí, quem não deu like, vai lá, curte, compartilha. Pedro Luiz do Valqueire na escuta, gostando muito do programa. Elizabeth Coutinho mandou um boa tarde. Ronaldo de São Paulo, olá Hernani, olá Iris, aqui é o Ronaldo. Estou com um pouco de gripe, mas sempre acompanhando esse programa maravilhoso. Quero dizer a todos que eles nem imaginam a aura iluminada que vocês têm. Ai, meu Deus, que lindo! Parabéns pelo tema, adorei, abraço. Quem dera, Ronaldo. Olha, eu estou precisando dessa iluminação toda aí, mas... Para ver se eu não vou ser arrebatado. E ainda tem isso, porque se eu for arrebatado, o Hernani não vai atrás, mas eu vou atrás dele, entendeu? Porque eu sou parceira. Ele é parça. Eu vou lá, eu sou parça, eu falo para ele. Peraí, que andou aqui. Aí eu vou abrir aqui, que fica melhor para mim. Eu e meus problemas com a... Vamos lá, Tânia Regina, boa tarde, meu casal preferido. Ai, adorei isso. Deus abençoe. E adivinha o que ela me mandou? Girassóis. Libânia Vieira mandou um boa tarde. Selma Guiar, like 16, boa tarde, casal abençoado, voltando para a rádio. Ela veio e voltou para a rádio, gente, amei. Rosenilda Barroso, Ângela Ponte, boa tarde, casal amado, fico feliz por estar aqui ao vivo com vocês, deixando meu like, a gente também muito feliz por estar aqui. Leide Gomes, boa tarde, casal 20, que só nos dá alegria. Jaidete Gomes, boa tarde, querido casal, bem-vindo, Hernani. Viu? Bem-vindo porque você foge, né? Gosto muito das suas elucidações. Deixei ele falar, vocês viram? Como sempre falo, quinta é o meu bálsamo. Domingo, 5, meu aniversário... domingo
em 5. Meu aniversário caiu no domingo de Páscoa. Ah, teu aniversário é agora? Não, dia 31? Não, domingo é 5. Meu aniversário. Eu não entendi, Jadete, mas eu sei que você vai fazer aniversário. Então, parabéns, que Jesus te abençoe, te ilumine, te proteja. Já vamos mandar aqui antecipadamente muitas energias boas, que Jesus, Mãe Santíssima, te visite e que você receba todo esse carinho nosso. Pena que eu não tenho mais canequinha da rádio. Vamos voltar a fazer, né? A canequinha aqui. Não, tem da rádio. Eu digo do programa. Eu não posso dar as canecas da rádio. Eu só posso dar as minhas canecas. A rádio só vendida. Mas eu vou voltar. Essa caneca da rádio é pequenininha, né? Mas ela é bonitinha, né? Mas eu vou voltar a fazer. Hamilton Veloso. Boa tarde, Hernani Iris, alegria extrema pelo dia de quinta-feira. Tudo que Jesus disse por parábolas foi vivência em outros mundos? Tudo que aconteceu em outros mundos se repete na Terra? Se repete, né? Espiritualmente falando, se repete, né? Você encarna, ganha o código genético daquele mundo, né? Dos animais, dos vegetais daquele mundo, você vai evoluindo, vai deixando, depois que você ganha inteligência, você se torna uma individualidade, você vai deixando de dar importância ao tudo que você dava para sobreviver, né, que é a lei do progresso e de sobrevivência do animal, e começa a viver o plano espiritual. Nessa prática, né, nesse protocolo de evolução, é igual em qualquer lugar do universo, mas a vida biológica no planeta Terra é diferente de outros mundos, porque a atmosfera é diferente, o Sol dos outros sistemas era diferente. Então, biologicamente, alguns evoluíram de répteis, né? Aqui estamos em mamíferos, então tem uma série de diferenças biológicas, mas o protocolo de evolução espiritual é o mesmo. Se você olhar pelo plano espiritual, você passa por aquelas condições genéticas, né, para evoluir, para crescer, para aprender, se tornar uma individualidade, sai de um todo inteligente e se torna uma individualidade, e depois dessa individualidade tem que trabalhar para evoluir, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A fonte geradora é Deus. Esquece Deus, né, com aquela barba, aquele tudo, mas é a fonte geradora. Então, amar a fonte geradora sobre todas as coisas e o espírito igual a você como a você mesmo, que é o teu próximo. Júlio Cesare, vocês não acham que a Terra, como todos os planetas, estão fadados à extinção da vida como nós a conhecemos hoje? Estaremos num estágio de desenvolvimento espiritual e não mais corporal? A Terra do futuro será um mundo estéril, talvez como Marte? Quando ele fala do mundo biológico que a gente conhece, material, ele está certo. Mas o plano espiritual tem belezas, tem fontes, árvores... que a gente não consegue... muito melhores do que o nosso. E vai continuar existindo. Os nossos olhos não enxergam não o que enxerga tem porque está em outra Marte, dimensão, né? Está nessa dimensão quântica, né? A tendência do Sol é virar... da Terra é virar o Sol, que é um espírito puro, que é um planeta de espíritos puros, né? Na realidade só uma estrela, né? Mas vão continuar existindo coisas no plano espiritual que a gente acha que são iguais ao que estão aqui, de fontes, árvores, até animais, etc., que não vão estar no estágio vibracional de matéria, como a gente conhece aqui, que é o estágio mais básico. Maria do Rosário, boa tarde, casal maravilhoso. Eudineia Matos, mais uma semana junto a vocês, tudo fica muito esclarecedor, gratidão, boa Semana Santa. Gente, boa Semana Santa. Isso aí é uma coisa, Semana Santa eu acho que é a minha melhor época. Eu gosto mais até da Semana Santa do que do Natal. É uma semana reflexiva, uma semana que a gente se aproxima mais, né? Quando a gente se aproxima do martírio, a gente se aproxima mais de Jesus. Eutália Silva, boa tarde, casal fofo das nossas quintas. Adorei. Deus abençoe o feriado de vocês. Rosemary Terezinha, boa tarde. João Fernandes de Melo, boa tarde, casal lindo, já demos nosso like. Boa tarde. Paulo mudou pela dor, já Judas errou pelo amor? Difícil, não? Essa resposta, quem deu aqui embaixo foi o Júlio, e ele falou com maestria. Judas se deixou fascinar pelo poder de Cristo e achava que Jesus colocaria Israel acima do concerto das nações. Isso mesmo. Foi por orgulho que ele foi seduzido pelas promessas do sacerdote no Sinédrio. Exatamente. O Judas não errou pelo amor. Imagina um homem que convivia com outro homem,
que chega para um túmulo, diz assim: abre aí, Lázaro, levanta e anda. Esse homem não pode ter dúvida de quem é de quem está do lado dele. Todos os milagres, tudo que ele presenciou, tudo que Jesus falou, ele sabia quem era Jesus. A diferença é, ele imaginou, se Jesus for preso, olha a minha pretensão de dizer o que ele imaginou, mas vamos fazer essa reflexão. Campos, né? Se Jesus for preso, porque Jesus é manso, ele não quer se mostrar, ele quer fazer o reino com calma, ele quer, né, convencer. Mas se Jesus for preso, vai descer exército. Porque imagina que para o povo judeu ser liberto, Deus abriu o mar, Moisés, né, passou, abriu. Imagina o que ele não vai fazer quando o filho dele for preso. Alguma coisa vai acontecer. Então ele usou da artimanha para ganhar a guerra na cabeça dele, né, que era o poder temporal. E Jesus nunca veio falar do poder temporal. Ele dizia: meu reino não é desse mundo. Não é aqui que vocês vão ser consolados. E hoje em dia eu continuo falando isso para as pessoas. Porque as pessoas dizem assim: não, porque em nome de Jesus, o poder de Jesus, o reino de Jesus não é desse mundo. A gente está vivendo um momento de transição, Deus sabe das nossas dificuldades, promete a gente que buscai antes o reino de Deus e tudo mais será acrescentado, mas não adianta a gente querer buscar as facilidades divinas por acreditar em Jesus. Acreditar em Jesus é pouco. Você tem que vivenciar o evangelho de Jesus, porque aí você vai ter o reino de Deus dentro do seu coração. Então, esse sentimento que Judas tinha, às vezes a gente também tem. Como Deus deixa isso acontecer? Como deixa aquela pessoa matar aquela pessoa? Onde estava Deus em tudo isso? Essas nossas perguntas, né, essa nossa revolta, esse nosso anseio por justiça a qualquer preço, é a mesma que Judas tinha lá naquela época, e foi isso que fez ele se perder. Então, nesse momento de dúvida, nesse momento de dor, nesse momento de prova, a gente tem que se recolher à oração e falar: Senhor, eu não entendi, mas eu rogo a Ti que socorra a família, que nos socorra, que nos poupe, que nos ensine a lidar com a dor, mas que a gente sabe que o Senhor está no controle, né? E que tudo vai acontecer como o Senhor permita que aconteça. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio, mas Ele permite ou não permite algumas coisas. Então, o teu livre-arbítrio de querer me matar vai até o ponto em que eu preciso passar pela prova de morrer daquela forma. Porque senão, quantos tiros aí que pega ali na moeda, pega não sei aonde, e as pessoas não morrem e não acontece, e na hora desvia. Então, Deus não quer o mal, mas às vezes Ele permite. Porque, com certeza, é o melhor naquele momento para aquela situação de crescimento, de aprendizado, de expurgo, né, de expiação. Então, isso tem que ficar bem claro assim, no nosso coração. Eu tenho que falar de Emmanuel, senão não vai dar tempo. Faltou um pedaço aí de um último item que você estava mas falando. não vai dar tempo. Então tá bom. Pega o Emmanuel aí. Eu estou começando a achar que tem que ter 2 horas mesmo. Ai, meu Deus. Alfaias. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. Se minha alfaia for você, eu vou lá te buscar, Hernani. Ai, meu Deus do céu, nem isso me livro. Nem no arrebatamento. A palavra... Vou chamar a Baby Consuelo para conversar. A palavra do mestre não deixa margem à hesitação. Naturalmente, todo aprendiz que vive na organização que lhe é própria, cada qual permanece em casa, isso é, na criação individual ou no campo do testemunho a que o Senhor conduziu. Geralmente, porém, jamais está sozinho, reduzido a um extenso. Há sempre um séquito de afeições a acompanhá-lo. A Clarinha tem um séquito, não tem? O Hernani que fala isso. Não vou nem comentar na rádio. Muita vez, contudo, a companheira, o pai, o filho não conseguem mover-se além das zonas inferiores de compreensão. Quando o discípulo, pelos nobres esforços despendidos, se equilibra, vitorioso, na parte mais alta do entendimento. Chegados a semelhante situação, muitos trabalhadores aplicados experimentam dificuldades de vulto. Vocês imaginam uma mãe, né? Às vezes você fica pensando assim, eu vou para o céu e quem fizer isso vai para o inferno. Uma mãe vê um filho ir para o inferno. Gente, eu vou para o inferno. Que mãe, não é? A gente vai aonde for. A gente mergulha no umbral mais profundo para socorrer quem a gente ama, né? Essa é a dúvida.
Se a gente estiver na crosta terrestre, tudo bem, mas se ele for arrebatado por um planeta primitivo, será que a gente consegue, né, depois de tanto amor, depois de tantas encarnações juntos, abandonar isso até ele voltar pronto? Ou a gente se coloca à disposição? Então, nós recebemos de Capela não só os que foram expulsos de Capela, recebemos os missionários que vieram... É até um pouco mais complicado, né? O Divaldo conta aquela história que Nabucodonosor encarna na Federação Espírita lá de Minas Gerais. Não lembro o nome da pessoa. Ele está visitando os jardins da Federação Espírita e ele conta a história, e outros espíritas estavam com ele já conheciam. E ele conta que esse cara evoluído, conhecia ele, era um grande amigo, tinha uma obra social maravilhosa, e quando desencarna, volta a escutar os gemidos dos espíritos que ele, né, havia cegado. Ele tinha uma arma, cegava os que não seguiam ele, etc. E eles ficavam chorando no plano espiritual, gemendo, presos nessa região, e não ele estava emaranhado quanticamente, que é o emaranhamento quântico. Então as moléculas dessas pessoas chorando, isso é impressionante, em qualquer lugar do universo que esteja... O emaranhamento quântico, para mim, é uma das coisas mais surpreendentes da física quântica. É o obsessor e o obsediado. Você cria o emaranhamento, qualquer lugar do universo que você coloca, imediatamente quando você muda uma molécula aqui, ela muda lá também. Então eles estão presos energeticamente em qualquer lugar do universo. Deve ser dobras, né, que fogem ao tempo e espaço que a gente conhece. Então ele desencarna e esses espíritos continuam chorando e ele não tem paz. Então imagina, tu manda esses espíritos para Quiron, ele continua sem paz aqui, porque ele tem um emaranhamento. Aí ele pede Divaldo para receber. E o Divaldo recebe. E aí a maioria não conseguia falar direito, porque não tinha a matriz do idioma português, existiam problemas de... Interessantíssima essa história. Vocês podem procurar no YouTube, tem várias, né? O Geraldinho conta, o Divaldo conta, outros espíritos que tiveram com ele na FEB contam a história. Que é isso, então não adianta não é só o amor. Então se você cria um problema muito grande com uma série de espíritos e vai para outro orbe, você está ligado a eles de alguma forma. Não sabem separar as alfaias de adorno dos vasos essenciais, as frivolidades dos deveres justos, e sofrem dolorosos abalos no coração. Indispensável se precatem contra esse perigo comum. Cumpra-se a obrigação sagrada, atenda-se antes de tudo ao programa da vontade divina, exemplifique-se a fraternidade e a tolerância, acendendo-se a lâmpada do esforço próprio, mas que não se prejudique o serviço divino da ascensão, por receio aos melindres pessoais e às convenções puramente exteriores. Porque às vezes, né, a gente, eu não quero magoar, eu não quero... você ficou chato depois que você começou a frequentar determinada religião. Eu escutei esses dias o pastor Cláudio falando, agora eu penso grande, eu penso em Deus, eu penso no amor, agora eu fiquei chato. Você deixa de fazer algumas coisas que você sabe que não te faz bem, né? Um lar, não, como é que o Valmir falava? O problema do agradar. Né? Um lar não vive simplesmente em razão das alfaias que o povoam transitoriamente, e sim pelos fundamentos espirituais que lhe construíram as bases. Um homem não será superior porque satisfaça as opiniões passageiras, mas sim porque sabe cumprir em tudo os desígnios de Deus. Então, Emmanuel traz aqui uma outra visão para a gente, olha, às vezes você está num determinado núcleo, né, no seu trabalho, na sua profissão, que você tem que ser moderno, que tudo tem que estar, tem que dar ok para tudo. Cuidado, porque às vezes você não quer se indispor e você acaba se comprometendo. Eu costumo dizer assim, você é responsável pelas pessoas que você influencia. Então, quando você não se posiciona, né, você pode estar... influenciando ou deixando de influenciar pessoas que você podia estar socorrendo. Então, essas questões são importantes. A gente tem tanta mensagem, eu prometo a vocês que eu vou ler todas elas, mas não sei se eu vou conseguir ler todas elas no ar. Senhora Arione, boa tarde, Hernani Iris. Hoje o dia está chuvoso, mas estamos nós aqui felizes com esses aprendizados que vocês nos oferecem. Peço oração. Sempre, senhora Arione, sempre, que Jesus te abençoe e te proteja. Daniele Batista, programa sensacional.
Lídia Albuquerque, boa tarde, programa conduzido por Deus como sempre. Gente, vocês são perfeitos. Daniel Paiva, gratidão pelos esclarecimentos, feliz Páscoa a todos. Aí a Daniele Batista, a vida é só essa, tem uma profunda tristeza por esses espíritos. Deve ser pelos espíritos que a gente falou no desdobramento, né? Que ficava em casa, né, na mesa mediúnica. Eu acho que foi porque ela já tinha escrito. Mas esses espíritos, Daniele, todos serão socorridos. Eles vão evoluir, eles vão parar de pensar nisso. Jesus falou que nenhuma ovelha do seu rebanho vai se perder. Somos todas ovelhas do rebanho de Jesus. O que a gente tem que pensar é o seguinte, que eles possam ter novas oportunidades, que nós possamos ter novas oportunidades. É sempre, até no suicídio, quando a gente vê... Memórias de um Suicida, né? Camilo Castelo Branco fica com medo de encarnar, ele é o que mais demora a voltar. Mesmo aquele que desistiu, né? Que passou por toda aquela provação do Vale dos Suicidas, que é uma provação dolorosíssima, por isso que a gente precisa muito, muito mesmo combater o suicídio, mesmo esses espíritos não estão fadados ao mal eterno. Eles receberão outras oportunidades, dolorosas sim, porque se você abandona a prova porque não aguenta, você vai ter que passar pela prova e mais pelo que você ocasionou. Né, tem espíritos que perdem a forma humana, né, porque eles estão tão revoltados com as situações dele, não se reconhecem como individualidade, eles viram ovoides, né? Sim. No plano espiritual. E encarnam e desencarnam em fetos, desencarnam prematuros. O caso de Santos Dumont, para voltar a ter uma forma humana. Quer dizer, o estágio mais atrasado que pode ter de um ser humano no plano espiritual, André Luiz chama de estágio, espíritos em estágios racionais, quer dizer, já consegue encarnar com razão, né, no ser humano. Mais atrasado que pode ter são ovoides. E o plano espiritual é tão cruel que usava esses ovoides para fazer obsessão em cima de outros, esses ódios, né, usam. Né? Usa até hoje, né? Isso está diminuindo, né? Eu acho interessante porque eu vejo essas pessoas que não são espíritas, né, que fazem desdobramento, que trabalham com a projeciologia lá do Valdo Vieira, né, foram nessa linha, né, fora do cristianismo, mas fazendo desprendimento, mediunidade, né, a gente vê um monte de canal na internet. E eles contam, sem saber do que nós sabemos, eu acho no detalhe, né, sem viver, talvez eles leiam livros de André Luiz, mas não vivem, né, que os umbrais estão sendo reduzidos, que esse tipo de ação usando ovoides está reduzindo, que agora o plano espiritual está usando muito mais tecnologia, né, chips, e outras coisas para obsessão do que propriamente os outros. Porque eu acho que eles estão sabendo também e percebem que o débito é muito pesado, né? Você usar uma força dessa da natureza, né? Usar um irmão desse para obsediar o outro, imagina o que você não vai pagar no futuro, como você vai pagar isso. Então, o plano espiritual, eles vão aprendendo. Cada vez que a gente faz uma palestra dessa, o pessoal está falando aqui que me procura no YouTube, que tem um monte de palestra minha falando essas coisas. Cada vez que eles ouvem também, né? Eles percebem, eu acho que vão estudar, né, vão entender que fica pesado, né? O Beto Orlando falou que o nome é Camilo Chaves. Deve ser o nome do... Camilo Chaves, Camilo perfeito. Chaves. Que o Divaldo cita. Sim, isso. Sim. Sérgio Mártir está sempre com a gente também, mandou um boa tarde. Viviane Ribeiro, boa tarde. As orações todas eu já coloquei. Gente, olha só, eu estou cheio de mensagens, cada uma mais linda do que a outra, mas eu queria aproveitar esse finalzinho para a gente falar um pouquinho sobre amanhã, né? Eu fiz até uma reflexãozinha e eu queria deixar ela aqui para vocês, porque nem todo mundo viu, né? Nem todo mundo tem acesso às minhas redes sociais. Eu estava pensando aqui, hoje, né, seria o dia que Jesus seria preso, seria a última ceia. Amanhã é o dia que Jesus é morto. Sábado, Judas enlouquece de dor e suicida. No domingo, Jesus ressuscita. Se Judas tivesse esperado um único dia, um diazinho só, ele teria visto Jesus ressuscitado, Jesus teria perdoado ele e a história seria outra. A vida dele seria outra. Ele não ia precisar depois passar pelo martírio de Joana d'Arc, porque Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. Mas o que eu quero dizer é que se você está numa dor muito profunda, espera mais um dia. Deixa o amanhecer. Jesus pode estar ressuscitando na sua porta, na sua casa, na sua vida.
Sempre tem um momento para ele mudar a sua vida. A dor que você acha que você não vai aguentar, você vai. Se você perceber que amanhã não vai ter mais ela, você vai passar. Então, às vezes a gente acha que não vai aguentar, mas se a gente fizer uma oração, se a gente esperar com calma, se a gente entender, né, que Deus é amor, poder, bondade, misericórdia, eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu desejo a você uma Páscoa incrível com Jesus no coração. Eleva teu pensamento que ele vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.